Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário Café Espiritual. Nosso tempo precioso assentados à mesa do Senhor para receber o alimento da palavra de Deus que fortalece todos os dias a nossa fé. Então que nessa manhã nós possamos seguir juntos ainda nessa série do livro de Salmos e preparando o nosso coração. Você está preparado? Preparou o seu café, a sua Bíblia, que nunca pode faltar, mas principalmente o seu coração. Porque todos os dias o Espírito Santo deseja nos ensinar sobre a palavra de Deus. E hoje eu creio que Ele quer ministrar ao nosso coração sobre uma das maiores provas da vida do cristão: esperar o tempo de Deus sem perder a fé. Então vamos lá? Salmos 37, 38 e 39. Se você ainda não leu, depois que nós terminarmos, leia esses 3 textos com cuidado, meditando, para que sempre o Espírito Santo ministre ao seu coração. O Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esses 3 salmos, meus irmãos, vão fazer uma sequência sobre a jornada espiritual de Davi. A maioria dos salmos, não é, que falam sobre essa vida, essas experiências reais que Davi teve, elas servem de exemplo para a nossa vida. E quando o Senhor ministra ao nosso coração, é para que nós possamos entender que a palavra dele, ela vem para nos edificar, nos exortar, nos ensinar, nos fazer conhecer mais a Deus e conhecer a vontade de Deus. O Salmo 37, quando foi escrito por Davi, ele já estava idoso. Por isso a declaração no versículo 25 que diz: fui moço, agora sou velho. Então aqui ele compartilha a sabedoria que ele acumulou, décadas caminhando, aprendendo com Deus, confessando os seus pecados. Então o tema principal aqui pode parecer até a prosperidade dos ímpios, não é? Mas ela fala para nós, ao nosso coração, a recompensa daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. E já do Salmo 38, é um salmo que é teologicamente chamado de um salmo penitencial. Por quê? Porque Davi, ele reconhece o peso do pecado. É um peso que machuca o coração. Entendam bem, não sei se esse seria exatamente o termo, né? Mas que quando a gente se reconhece pecador, a nossa alma se contrista dentro de nós, não é verdade? Então aqui Davi está reconhecendo ali diante de Deus o seu pecado, a disciplina de Deus, porque Deus corrige ao filho que ama, e a necessidade de um arrependimento genuíno. O Salmo, ele vai revelar a dor interior causada pela culpa, mas principalmente o caminho da restauração. Então, meus irmãos, quando essa culpa ela vem a nós, o Espírito Santo nos revela o caminho da restauração. E é necessário que a gente se reconheça pecador. É necessário que a palavra de Deus vai dizer o quê? Confessar e deixar para alcançar a misericórdia. Então, a gente segue essa série no Salmo 39, escrito num momento de reflexão sobre a brevidade da vida. Então, Davi aqui, ele vai perceber que tudo nesse mundo passa. Você já percebeu isso? Nada, queridos, a gente vai levar daqui. A gente não vai levar dinheiro. Há pessoas que gastam a sua vida toda trabalhando, e sim, a gente tem que trabalhar, mas deixam de cuidar da família, deixam de cuidar de si mesmos, não é? E não percebem o quanto o tempo está passando. Então Davi aqui, ele coloca como tudo é passageiro, e ele conclui que a nossa única esperança está no Senhor. Então, juntos, queridos, esses salmos eles vão mostrar 3 etapas dessa vida espiritual de Davi, que é a nossa vida espiritual. Esperar em Deus, Salmo 37,
Arrepender-se diante de Deus, o Salmo 38, e depender totalmente de Deus, Salmo 39. Então, amados, o Salmo 37, voltando nele, Davi ele começa alertando, versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Meus irmãos, às vezes a gente olha ao redor e parece que as pessoas estão prosperando, aquelas que não têm compromisso com Deus, e parece, aos nossos olhos, como isso é injusto. As pessoas que não conhecem a Deus, que fazem as coisas, descomprometidamente, parece que a fidelidade com Deus não está valendo a pena. Há poder no nome de Jesus. Deus nos lembra que o que é construído sem Ele não permanece. O versículo 2 desse salmo vai dizer: cedo serão ceifados, como a erva, murcharão como a verdura. Então, meus amados, é uma prosperidade aparente, porque a alma está vazia de Deus e longe da presença de Deus. Jesus nos ensinou a buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que são essas coisas? É tudo aquilo que a gente precisa. Não é tudo aquilo que a gente quer. É tudo que nós precisamos. E Deus sabe melhor do que ninguém o que você precisa. Então, o foco do cristão não é competir com o mundo, não é querer parecer mais próspero, mais isso, mais aquilo, mas é permanecer alinhado ao reino de Deus. Então, irmãos, a palavra vai dizer no versículo 7, descansa no Senhor, espera nele. É uma das declarações mais poderosas desse salmo. O descanso não é a passividade, mas é confiança, é obedecer, mesmo sem ver o resultado imediato. Vamos lembrar da palavra? Quantos devocionais nós falamos sobre Abraão, sobre José, sobre Moisés, sobre Davi? Eles esperaram, amados. Nada foi do dia para a noite. Às vezes parece que as pessoas colocam e ministram como se fosse num estalar de dedos, num abrir e fechar de olhos. Não, meus amados. O processo, ele tem que ser cumprido, o tempo determinado. É Deus que vai dizer o tempo certo do processo finalizar. Então, todo processo, em cada uma das nossas vidas, tem um propósito. E cada um de nós, Deus tem um propósito diferente. Até mesmo Jesus, amados, esperou o tempo determinado pelo Pai. E nós também aguardamos esse tempo determinado para a volta do Senhor. Aleluia! Então é um tempo de espera. Abacuque 2:3 vai dizer, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Se tardar, espera-o. Tiago 1:3 vai dizer, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. O que Deus está preparando para você, para mim, para nós, durante esse tempo de espera, é tão importante quanto aquilo que Ele está preparando, meus amados, para cada um de nós, na eternidade. Mas Deus não quer que a gente só espere pela eternidade. Deus quer que a gente tenha certeza de que aqui, nesse mundo onde somos peregrinos, nós não pertencemos a Ele, amém? Aleluia! Não pertencemos a esse mundo, mas estamos nele. E se estamos nele, estamos aqui sendo preparados. Deus está abrindo caminhos para nós, para sermos restaurados, curados, libertos e para vivermos as promessas de Deus nesse tempo presente. Então, amados, para a gente resumir, o 38, Davi ele não está culpando ninguém, mas ele reconhece a sua condição. O versículo 4 desse capítulo 38 vai dizer, porque as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada e excedem as minhas forças. Sabe, amados, quando a gente peca, a gente sente o peso, mas quando a gente confessa e deixa, a graça de Deus produz libertação, aleluia! Davi então nos está ensinando para nós que sem arrependimento não haverá cura, né? A culpa, ela vai produzir peso, opressão, tristeza.
Mas quando confessamos os nossos pecados, 1 João 1,9 vai dizer que Ele é fiel e justo para nos perdoar. A restauração começa quando nós paramos de nos justificar. Eu pequei por causa disso, eu errei por causa daquilo, eu errei por causa de ciclano. Lembra lá de Adão? Senhor, a mulher que tu me deste. A gente sempre tem, né, alguém para culpar, a gente sempre tem alguém para justificar ou alguma situação. Não, queridos. Quando nós erramos, acheguemos-nos no trono de graça de Deus e de misericórdia, declarando, confessando: Senhor, eu errei. Sinta e verdadeiramente confesse de todo o teu íntimo, de toda a tua alma. Se renda ao Senhor, porque a misericórdia vai alcançar. A vida, queridos, é breve, é isso que o Salmo 39 nos fala. E é uma oração profunda de Davi: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias, diz o versículo 4. Ele entende, queridos, que a vida é curta. Será que nós já entendemos isso? Os problemas passam, as riquezas passam, as conquistas passam, mas Deus, Ele permanece eternamente para sempre. Por isso que o Salmo 90:12 vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Porque nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, aleluia. É o que o apóstolo Paulo nos fala lá em Hebreus 13:14. Então, queridos, quem vive olhando para a eternidade vai aprender a valorizar o que importa. Não é só a vida aqui, há uma vida eterna que nos está prometida, aleluia. Então, meus amados, o que esses salmos nos ensinam? O que o Espírito Santo de Deus quer nos dizer nessa manhã? Hoje começamos um pouquinho cedo, né? Ou melhor, tarde. Passa um pouco das 9, perdemos um pouco a hora hoje. Mas Deus está ministrando ao nosso coração. Talvez você vá ouvir à tarde, à noite, ou até num outro dia. Amados, Deus está falando conosco hoje o que eu preciso ouvir, o que você precisa ouvir. Não se irrite com a prosperidade do ímpio. Confie no tempo de Deus, não tente acelerar os processos. E se há algo que é necessário confessar, Deus está dizendo hoje: confessa, entrega a mim. Não viva apenas para essa vida. Lembre-se que há uma eternidade nos esperando. Deus está nos chamando hoje a trocar a ansiedade pelo descanso, a culpa pelo arrependimento e a autossuficiência pela dependência total dele. Leia depois o Salmo 37. Quantas vezes forem necessárias, até que o teu coração queime, arda. E destaca nele, pega um marcador, pega uma caneta, destaca todas as promessas feitas àqueles que confiam no Senhor. Depois escreva no papel, passa lá para o caderno, coloca num caderno e depois escreva ao final: eu escolho confiar no tempo de Deus. E ore sobre essa declaração e entregue ao Senhor aquilo que tem gerado ansiedade no seu coração. Então, meus amados irmãos, esses salmos 37, 38 e 39 nos mostram nessa manhã que os justos não precisam invejar os ímpios, que o tempo de Deus é perfeito, que o arrependimento produz restauração e que a vida é breve e deve ser vivida para a glória de Deus. Quando nós permanecemos na presença do Senhor, nós descobrimos que a sua graça nos sustenta enquanto esperamos, nos restaura quando caímos e nos conduz até que as suas promessas se cumpram. Então vamos declarar juntos o versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mais uma vez, declare isso ao seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Pai querido, Pai eterno, Deus de poder, glória, graça, de misericórdia,
Nós agradecemos a Ti, a Tua fidelidade, Senhor, o Teu zelo, Pai, para conosco. Agradecemos porque o Senhor nos conduz à Tua palavra, porque o Teu Espírito, Senhor, nos conduz a aprendermos, a aplicar a Tua palavra na nossa vida todos os dias, mediante as Tuas promessas. Perdoa-nos quando nós nos inquietamos, Senhor, diante das circunstâncias, quando olhamos, Senhor, a prosperidade, Senhor, daqueles que não Te conhecem e por um momento esquecemos a Tua fidelidade. Perdoa-nos, Senhor. Nos ensina a descansar no Teu tempo, nos ensina a confiar nas Tuas promessas, nos ensina a confiar no processo e permanecer firme no Senhor em todo o tempo. Sonda o nosso coração, Pai. Revela esse irmão, essa irmã, a mim, a cada um de nós, tudo que precisa ser tratado em nós, Senhor. Que haja arrependimento sincero, que haja restauração, que haja renovação espiritual. Nos ajude a viver, Senhor, a cada novo dia, com a consciência da eternidade, Pai. Investindo a nossa vida no que permanece, no que importa para o Teu reino. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, que nós confiamos em Ti e entregamos a nossa casa, Pai. Entregamos os nossos filhos. Senhor, eu entrego os meus filhos, esse irmão, essa irmã entrega os seus filhos. Nós cremos que enquanto mães, pais permanecerem de joelhos, os nossos filhos estarão de pé, Senhor. Eles serão alcançados, maldições serão quebradas pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Nós entregamos, Senhor, os casamentos, nós entregamos a saúde, Senhor, nós entregamos, Senhor, as nossas finanças, Pai, nós entregamos, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, Deus, nessa manhã em Teu altar. Nós entregamos nossas preocupações, Deus, nós entregamos os nossos sonhos, nós entregamos as nossas expectativas em Tuas mãos, Pai, porque, como diz o salmista, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiando em Ti, que o Senhor tudo fará, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, aleluia. Querido irmão, irmã, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe o seu dia, sua noite, sua tarde, que você nunca esqueça que Deus ama você. Fica o convite para que você que não tem um aprisco, venha nos conhecer aqui em Kingdom Church, Niterói, Maricá. Estamos num ano de crescimento, de unidade, de comunhão, e que você possa estar conosco. Nossos endereços estão nas nossas redes sociais e faça uma visita lá no Instagram da Kingdom Church, Pastora Andréia Tavares, e nós esperamos pela sua visita, por você. E você, querido irmão, que ainda não conhece esse Deus, receba Jesus no seu coração. Receba esse Deus maravilhoso, poderoso, que transforma de dentro para fora. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã, nosso próximo Café Espiritual, nosso devocional diário. Amém e graças a Deus. Shalom. Adonai.